para desejar as boas-vindas a todos, cumprimentar, como é óbvio, o Sr. Professor Miguel Freitas, o restante conjunto de oradores que nos vão acompanhar hoje no dia e que será um dia novamente excepcional, estou certo disso. Cumprimentar a todos aqueles que se nos ligam a nós via Skype, neste segundo ciclo de webinars, que hoje está muito focado num tema muito importante para nós, a bioeconomia, os serviços ecossistémicos, e, portanto, sem mais demora, passaria a palavra ao professor Miguel Freitas para poder fazer a apresentação dos oradores de hoje e desejar a todos que seja uma ótima sessão e que seja proveitosa e que todos possam usufruir dela. Eu vou manter-me aqui ligado e, portanto, muito obrigado a todos. Sim, bom dia. Não sei se cumprimentar também toda a gente e cabe-me apresentar o Nuno e a Ana e, acima de tudo, o que fazem. Nós, quando concebemos esta ação de capacitação, achámos que era importante ter uma primeira ação, digamos, mais que nos desse um enquadramento das questões teóricas sobre esta nova área muito falada da bioeconomia e dos serviços ecossistémicos. O Nuno e a Ana Sofia trabalham nesta área há alguns anos. Eu conheço muito bem o trabalho que têm estado a fazer a nível nacional, no fundo, procurando conhecer o valor dos ecossistemas, do capital natural e, acima de tudo, o que mais me admira no trabalho que fazem é a aplicação prática, isto é, a aplicação prática das coisas. Primeiro, tem trabalho feito a nível macro, nomeadamente ao fazerem trabalhos em concelhos, mapeamentos em concelhos em termos dos serviços ecossistémicos e depois a sua transposição para os PDM. Há aqui um caminho novo que os planos diretores municipais devem fazer e esse é um trabalho que eles têm em prática, portanto têm estado a fazer do ponto de vista prático, mas depois também têm trabalho prático feito do ponto de vista das empresas, de grandes empresas e pequenas empresas, e isso é extremamente importante. Fazem muito restauro de ecossistemas, portanto trabalham muito na área da restauração dos ecossistemas a nível nacional e procuram associar aquilo que é esse trabalho de restauro de ecossistemas com a componente da remuneração dos serviços ecossistémicos e encontram muitas formas de o fazer, isto é, há muitas formas de fazer. Basicamente, dizer isto é isso que eles vão hoje apresentar, mas vale a pena enquadrarmos isso porque na nossa ação de capacitação nós vamos dedicar-nos muito às questões relacionadas com o programa de transformação de paisagem, isto é, um programa institucional ou institucionalizado, se quiserem, dizer que os serviços ecossistémicos servem para trabalhar esta componente, mas têm muitas outras aplicações e basicamente é para mostrar as inúmeras aplicações que a questão da bioeconomia dos serviços ecossistémicos têm, que vamos ouvir o Nuno e a Ana, que naturalmente agradeço terem aceito o convite para estar entre nós. Um abraço aos dois e naturalmente agora a palavra cabe-lhes a eles. Obrigado, meu caro. De facto, é um prazer estar aqui com o professor Miguel Freitas, porque é um companheiro de longa data destes trabalhos e destes desafios.
algumas das coisas que nós hoje em dia falamos com naturalidade sobre como é que se processa estas questões da agroecologia, da análise dos serviços dos ecossistemas, perceber ao fim e ao cabo onde é que está o valor da natureza e como é que se pode materializar, foi algo que começou, que a princípio quando nós falámos disso, se calhar há 15 anos atrás, parecia assim meio inatingível, e hoje, como vemos, é perfeitamente lógico. Ao fim e ao cabo, aquilo que é perfeitamente lógico é entendermos que a natureza faz totalmente parte da nossa sociedade, do nosso modelo de desenvolvimento territorial e também da nossa economia. Aquilo que me parece bastante interessante neste caso e o trabalho que vamos partilhar aqui convosco hoje é muito isto, é entendermos que existe uma economia de base natural, com base na natureza, que não é propriamente a natureza está de um lado e nós estamos do outro, ou nós contra a natureza para conseguir progredir. A ideia central aqui é mesmo entendermos que este progresso pode ser feito com base nos valores naturais e ganharmos capacidade de progredir com tudo isso. Eu vou então começar a apresentação. A minha colega Ana Sofia Vaz vai entrar também daqui em alguns momentos, vai ser assim uma espécie de uma peça a dois atos. Espero que possa ser útil, e depois questões que queiram colocar, por favor, acho que vamos ter algum tempo para as responder. Vou iniciar então aqui a partilha de ecrã. Ok. Pronto. Espero que estejam todos a ver. Muito bem, então a ideia é mesmo esta, centrarmos na questão da bioeconomia dos valores dos serviços dos ecossistemas. Nós estamos aqui, formámos este grupo de trabalho, que acabou por se tornar na empresa que é a NBI. Quer eu, quer a Sofia, somos ambos biólogos, mas de perspectivas um pouco diferentes. Nós não somos só os únicos dois na empresa, neste momento já somos quase 10 pessoas a trabalhar na NBI, e é uma empresa que eu diria que não é de consultoria ambiental, é uma empresa se quiserem, de economia, estratégia e planeamento. Ao fim e ao cabo é percebermos muito bem que valor é que existe nestas questões dos ecossistemas e da bioeconomia, e como é que isto se transcreve para a realidade. É aqui só uma nota para depois, se quiserem consultar um pouco mais sobre quem são as pessoas que hoje foram convidadas para estar convosco. Então, fazendo primeiro um enquadramento nos problemas e nas opções que temos perante nós. Obviamente que neste momento estamos a atravessar uma vaga terrível e assustadora, mas aquilo que nos parece é que não é sequer a maior vaga, nem a mais terrível, nem a mais assustadora que temos perante a frente. Desde as questões económicas como é que se chama isto? Da recession, agora falta-me aqui a palavra em português, mas da crise económica que vai também agravar de alguma forma devido à crise da Covid-19, mas as questões ligadas às alterações climáticas e ao colapso da biodiversidade são extremamente graves, porque no limite nós vamos conseguir resolver a crise da Covid-19 mais um ano, nem sei se mais 2, mas a situação fica, de facto, resolvida. A parte mais grave das alterações climáticas ainda está a chegar, ou seja, vamos estar agora na década da grande aceleração do impacto das alterações climáticas, e a questão do colapso dos ecossistemas, então, até 2050 esperam-nos grandes transformações, algumas das quais não haverá volta a dar, e mesmo conseguimos perceber como é que vamos viver neste conceito de transformação. Então é isso, nós sabemos que o business as usual trouxe-nos até aqui, e que temos que resolver uma série de problemas agravados por este cenário incrivelmente estranho do Covid-19, mas temos questões ligadas à pobreza, ao abandono rural, à degradação ecológica, a uma série de questões que neste momento nos afligem. Mas para não ficarmos tão aflitos, nós temos que passar do business as usual para o business as natural, é isso que acreditamos. Ou seja, trazer as questões da sustentabilidade, da recuperação verde, da cidadania, da biodiversidade, da bioeconomia dos ecossistemas para o core, para o centro da decisão estratégica, para o centro da governança da decisão estratégica, e perceber-se que isto não vão ser só megaplanos, como nós estamos já todos, eu pelo menos tenho a certeza que muitos de vocês estarão francamente cansados de megaplanos estratégicos, superplanos, hiperplanos estratégicos. Nós temos uma longa tradição já de fazer planos estratégicos que depois
enfim, resultam em alguma coisa sempre, mas fica sempre um pouco aquém. Nós queremos que isto seja o novo normal. E para ser o novo normal, esta capacidade tem que passar para as pessoas que estão no território, para os agentes que estão no território, para as empresas, para os agentes do poder local, quer seja a um nível de uma pequena região, quer seja a nível de uma série de parceiros que estão nessa região. Se nós não formos capazes de passar esta informação, de passar esta capacitação, nós não vamos ser capazes de criar um novo normal. E aí voltamos ao velho normal e a todas as suas fragilidades. E, sinceramente, é isso que queremos, não me parece. Porque aquilo que nós temos neste horizonte, nós temos alguns dos desafios que são urgentes, não é? Obviamente que as questões ligadas aqui às doenças infecciosas e às crises de sobrevivência são gravíssimas, mas se formos a ver, em termos daquilo que são desafios urgentes e atuais, nós temos que conseguir lidar com o desafio climático, inevitavelmente, e nós temos que conseguir lidar com a ligação que há entre a nossa... Eu creio que alguém tem o microfone ligado. Entre a nossa capacidade de sobreviver num mundo em mudança, inclusive numa digitalização acelerada, mas temos que conseguir perceber qual é que é a nossa relação com o ambiente. Estes são os urgentes. A médio prazo, sem dúvida que aparece aqui. E o médio prazo, reparem bem, o médio prazo são 5 anos, ok? 5 anos. Se pensarem bem, há 5 anos atrás estávamos em 2016 e foi num instante que 5 anos passaram. Portanto, obviamente temos aqui as questões da perda da biodiversidade, da crise dos recursos naturais e da nossa... Nuno, deixamos de te ouvir. Conseguem-me ouvir agora? Agora sim, agora sim. Ok, não sei o que é que aconteceu. Alguém achou que estavas a falar muito. Foi, alguém me cortou o pio. Parece-me que temos pessoas sensatas aqui, então. Ok, vou continuar. Parar a partilha, continuar a partilha. Ora bem, vamos lá voltar à nossa história e prometo que a coisa vai melhorar, não vai ser só crises e desgraças. Muito bem. Penso que estou de volta. Espero que sim. Ok. A nível mesmo nesta crise do Covid, foi interessante percebermos que foi preciso um abanão telúrico, não é? Foi preciso um terremoto social para percebermos que o planeta responde. Neste caso, nós vimos o caminho das alterações ligadas às emissões globais e, de facto, a pandemia mostrou que é possível, para todos os efeitos, é possível baixar radicalmente as emissões, com todas as consequências que isso tem. Mas isto é um bom sinal no sentido em que muitos de nós pensávamos que a resposta ia ser mais lenta. Portanto, se conseguirmos evitar respostas drásticas por fechar a economia, mas conseguirmos ter respostas rápidas por adaptação tecnológica e por realmente conseguirmos gerir o território e os recursos naturais para responder a esta necessidade imperativa de baixar as emissões, nós somos capazes. Esta é uma mensagem muito positiva que nós não podemos deixar passar por entre o quadro horrível que tem sido ver o número de pessoas afetadas e o número de pessoas que nós conhecemos nomes e apelidos que, entretanto, nos deixaram. É preciso olhar para estes pontos e perceber que isto é uma mensagem muito positiva, que é possível recuperar mais rápido aquilo que nós imaginávamos. E para haver essa recuperação, ela está francamente assente na recuperação da natureza, quer em termos de conseguirmos diminuir o impacto que as alterações climáticas têm em termos de tempestades, subidas da água do nível do mar, a precipitação errática que temos, ou períodos de seca agravado, as temperaturas a aumentar em média, estão ligadas a questões que estão a ver essencialmente com o território, desde as questões da agrofloresta, à agroecologia, à reorganização do próprio território. A água é extremamente importante. Eu acho que nós daqui a uns 10, 15, 20 anos vamos nos arrepender muito de não ter olhado para os serviços de ecossistemas que regulam a água com mais atenção. Vamos mesmo. Portanto, era excelente que conseguíssemos perceber isso, porque todas as evidências científicas e técnicas e tecnológicas e de planeamento mostram de uma maneira inequívoca, que um planeamento e gestão territorial que não assenta, que não dá primazia à gestão dos serviços de ecossistemas e das infraestruturas dos ecossistemas, digamos assim,
está condenado a ter falhas graves e a ter picos erráticos de risco que já não são comportáveis. Mesmo as próprias seguradoras vão estar a trabalhar nisto de uma maneira completamente diferente. Então é isto, se nós temos que sair do business as usual para ir para o business as natural, percebermos que, de facto, estas são as condições que nós temos, mas entender que os modelos de transição ecológica são modelos económicos. Ou seja, não se está a pedir aqui ninguém para voltar à idade da pedra, nem andar para trás, é andar para a frente. E andar para a frente não significa seguir o mesmo caminho. Temos que seguir aqui caminhos um pouco diferentes. Temos que olhar para a questão de conseguir introduzir a ciência, a agroecologia de precisão numa agricultura que é inteligente na adaptação às alterações climáticas, que usa recursos naturais endógenos, que usa saber tradicional e tecnologia da mesma forma aliada. Perceber que os próprios serviços dos ecossistemas regulam a produção agrícola. Nós andamos aqui anos e anos a pagar perdas de produção por destruição de áreas que afinal eram importantíssimas para gerir os ecossistemas. Um estudo muito recente feito na Andaluzia com 13 anos de dados, portanto a Andaluzia é uma espécie de Alentejo Oriental, não fica ali muito longe. Em 13 anos de dados mostraram que, por exemplo, no caso das vinhas que têm áreas seminaturais, ou seja, têm infraestrutura ecológica, usam 4 vezes, ou melhor, têm 4 vezes menos incidências de pragas. Não é menos 40% nem menos 4%, é 4 vezes menos. E usam metade dos custos em termos de controle de pragas, em termos de pesticidas, herbicidas e por aí fora. Portanto, nós andamos a pagar aos agricultores para eles destruírem a infraestrutura ecológica que afinal os protegia e agora temos que pagar para restaurar a estrutura. Portanto, é mau, do ponto de vista económico, é uma tragédia não olharmos para o valor dos serviços ecossistemas. Citando livremente o Miguel Torga, disse qualquer coisa como fazer este tipo de coisas, além de ser um pouco inteligente, é francamente estúpido. E nós não estamos nessa fase. Nós estamos numa fase em que existe esse conhecimento, existe essa capacidade, existe esse goodwill, existe a governança, e é por aqui que nós queremos ir. Regenerar, transformar e trazer isto para o valor do negócio. Ter as cadeias de valor bem definidas, bem otimizadas, perceber-se que, de facto, nós estamos em cenários de mudanças de hábitos alimentares, mudanças de hábitos de consumo, e Portugal tem um potencial inacreditável para responder a esta transição. Portugal tem todo o potencial. Portugal e os portugueses, os territórios em Portugal, têm tudo para ser verdadeiros campeões desta transição ecológica e sermos o farol europeu do Green Deal. Mas podemos falar disso mais à frente. Porquê? Porque depois casamos estas coisas. Não somos só uma nação que tem uns idílicos rurais muito bonitos que ficam bem nos postais. Pelo contrário, nesses idílicos rurais existem pessoas altamente capacitadas, existe uma capacidade incrível de transferir tecnologia e conhecimento para que se possa fazer a transformação do próprio mundo rural e desta dimensão da gestão da água, do carbono, da adaptação climática. Existe toda uma capacidade para transformar um território que tem um potencial natural incrível e trabalhar ecoturismo a sério, mas a sério mesmo. E quando eu digo a sério, não é as mega estruturas e os mega hotéis, não é? Essas coisas têm o seu lugar, mas aquilo que nós temos de trabalhar a sério são as pessoas e os elementos da natureza e as comunidades. Se não trabalharmos nas comunidades que vivem e fazem viver as regiões, nós vamos falhar, e não é só com o dinheiro que se resolve o problema. Mesmo a própria questão dos incêndios tem sido muito falada, a questão agora da questão da transformação da paisagem e dos planos de graus de gestão da paisagem. Vamos lá ver, se nós realmente queremos criar resiliência no território, temos que criar alternativas económicas viáveis, e é aí que entra a bioeconomia e os serviços de ecossistemas, mas com as pessoas que estão e com as pessoas que têm que vir. Portanto, nós temos que olhar para capacidades como produzir coisas como biopesticidas e biofertilizantes que podem ser utilizados para fazer uma autêntica revolução agrícola, mais no sentido do biológico, de cumprir os critérios do Green Deal, diminuir os pesticidas em 50% e aumentar a área de produção em modo de produção biológica em 25% ou 30% e aumentar as áreas de conservação. Isso está completamente, eu diria, no caderno de encargos da economia natural portuguesa, ok? Porque é mesmo isto, a natureza é que está na base da nossa economia, quer nas questões críticas e do risco, quer nas questões das novas oportunidades e da inovação. E é isso que ao fim e ao cabo, nós trabalhamos na NB, na Natural Business Intelligence, é para fazer isto, é para ajudar a percebermos que a natureza não está lá fora e os ecossistemas não estão lá fora e não são umas coisas ambientais que agora temos que fazer, não, são core, são núcleo económico. Nós somos uma empresa que trabalha em economia e progresso e para isso vamos olhar para a natureza de uma maneira um pouco diferente. É aquilo que nós chamamos a
a economia de base natural. E a economia de base natural tem estes alicerces, a biodiversidade, os ecossistemas e o capital natural. E é por aqui que queremos ir. Porquê? Nós temos que conseguir responder ao desafio enorme do Pacto Ecológico Europeu. E volto a dizer, se há país que tem tudo, mas tudo, absolutamente tudo a beneficiar com o Pacto Ecológico Europeu, é Portugal. Não, só temos a beneficiar. Se nós seguirmos estas indicações que estão aqui, nós conseguimos reestruturar a economia, criar emprego, criar empresas, criar riqueza, criar dinamismo no território. É uma escolha nossa, é a tal opção. Ou seja, aquilo em que nós acreditamos muito é que nós temos que ter opções para se tomar decisões. Obviamente, se calhar, as decisões que vão ser tomadas no Alto Tâmega não são exatamente as mesmas decisões que vão ser tomadas em Loulé, por exemplo, mas tem que ser por estes caminhos que temos que andar. E olhar para aqui para 2 ou 3 pontos, como a questão de recuperar ecossistemas. E recuperar ecossistemas não é só criar áreas naturais, é recuperar as funções dos ecossistemas, da regulação da agricultura, a regulação da água, a regulação do carbono, do prado ao prato. Quer dizer, nós temos feito algum trabalho mesmo a nível local, especialmente com o nosso colega Paulo Pereira, que é um botânico genial que nós estamos a trabalhar nesta equipa, e nós conseguimos identificar em zonas marginais em que não é possível fazer a agricultura intensiva ou de regadio, são zonas absolutamente marginais, conseguimos ter 20, 30 espécies de plantas comestíveis ou com interesse gastronómico que podem ocorrer juntamente com a gestão do pastoreio, com a gestão da floresta, e no entanto não olhamos para essas coisas e é quase pomogente, não conseguimos fazer. E a parte toda da nova indústria e da nova perspectiva de como é que a bioeconomia e a economia circular se vão casar. É aqui que entra a questão da bioeconomia circular, que ao fim e ao cabo traz algo de novo, mas não é uma revolução em termos de olhar para as coisas, é olhar para as coisas com olhos de ver. É perceber que se nós tivermos uma economia que consegue gerar valor ao adaptar-se às alterações climáticas, ao criar mais possibilidades, mais opções no uso do solo e daquilo que se pode produzir, a olhar para a biodiversidade do ponto de vista também da regeneração e das funções que a biodiversidade traz, a olhar para a produção dos alimentos e a perda que nós temos associada a essa produção como oportunidades incríveis de inovação e diversificação de atividades, mesmo em territórios rurais pequenos e com poucas infraestruturas. E conseguirmos ter aqui a lógica do alívio dos recursos naturais. Ao fim e ao cabo, eu diria que isto é a economia do bom senso. Agora chamamos de circular, é bioeconomia. Talvez bio seja bom porque percebemos que há aqui um regresso ao essencial, perceber como é que a biologia está aqui a querer alavancar a economia e como não são uma espécie de umas biologia ou ecologia e economia, parecem aquelas irmãs que andaram aqui de candeias às avessas durante uns anos porque às vezes falavam da mesma coisa mas com linguagem diferente, mas hoje acredito que juntas conseguem transformar o mundo. E, por exemplo, as questões da agricultura e da floresta e da gestão dos ecossistemas aquáticos, da gestão da água, o potencial que existe aqui na criação de novos produtos e serviços ligados à alimentação, aos materiais de construção, à transformação dos plásticos, à mudança do paradigma energético, e todas estas questões que nos vão ajudar a cumprir estes 3 pontos que são essenciais, que é adaptar às alterações climáticas, conseguir utilizar a biodiversidade como um ponto de alavancagem para a economia e fazer esta transformação societal do próprio processo económico e social para algo que seja assente em valores reais, é fundamental. Se nós tentarmos olhar o que é que isto significa da bioeconomia, nós podemos, de facto, expandir completamente aquilo que pode ser a cadeia de valor ligada aos produtos de origem biológica. Não é a origem biológica certificada, é de origem recursos biológicos, digamos assim, recursos vivos. A questão, por exemplo, das biorrefinarias. Nós pensamos muito em biorrefinarias para produzir energia, mas elas não produzem só energia, produzem toda uma série de componentes que podem ser utilizados na alimentação, na cosmética, na farmacêutica, na indústria. Por exemplo, nós neste momento, na NBI, como outra empresa ligada precisamente à biotecnologia, estamos a prospectar e utilizar plantas silvestres, algumas delas bastante comuns e que existem no território do Alto Tâmega, plantas silvestres que têm um potencial incrível para poderem ser utilizadas na luta da prevenção da Covid e de outras doenças infecciosas e até também na agricultura, a controlar fungos, pragas, doenças, etc. E as plantas estão lá quase que à espera que nós olhemos para elas com olhos de ver e não constantemente a dizer que está sujo de mato e que tem que se cortar e tem que se limpar.
muito daquilo que nós andamos a limpar para prevenir não sei do quê, podia ser utilizado para criar valor para a sociedade e emprego para as pessoas. E a bioeconomia é muito isso, ou seja, olha para a floresta como uma biofábrica que produz madeira e produz pasta, mas produz tantas outras coisas que se nós valorizamos de uma maneira completamente desequilibrada. Não tenho a mínima dúvida que a grande revolução que vai acontecer em setores como a construção, têxtil, plásticos e embalagens vai estar profundamente ligada à floresta e estes sistemas agrícolas sustentáveis, sistemas alimentares sustentáveis e à transformação da paisagem. Não tenham a mínima, mais pequena, remota dúvida. Okay? Este gráfico aqui é mesmo só ilustrativo para mostrar como é que as coisas estão ligadas. Portanto, não é economia circular por um lado e bioeconomia por outro. Isto está tudo ligado, é tudo economia, é tudo ecologia. Ou seja, conseguirmos olhar para um território que tem agricultura e floresta e que, além de produzir biomassa, produz uma série de outras coisas que estão ligadas à inovação química, à inovação biológica, à inovação alimentar, à inovação smart e à inovação digital. Este é que é o verdadeiro desafio da economia. E nós vemos, não é, quando saímos do nosso cantinho e pesquisamos um pouco sobre qual é que pode ser o papel da bioeconomia na reestruturação da economia global, e pode ser, não vai ser dramático. Vai ser dramático no bom sentido. A pergunta é sempre a mesma. A nossa pergunta é sempre a mesma. Será que é desta que Portugal vai perceber o potencial que tem e vai estar no pelotão da frente e mostrar o que é capaz de fazer? Ou vamos adiar e tentar fazer mais um plano estratégico disto, um plano estratégico daquilo, demorar mais 3 anos, esperar por não sei o quê, porque agora não há dinheiro, não fazemos nada. Quando temos tudo, não são precisos, às vezes para fazer transformações não são precisos milhões, são precisas pessoas com vontade, e os recursos podem ser magros, mas se forem bem aplicados, dão origem a estas mudanças. E claro, conseguir atrair capital. Se nós mostrarmos, somos capazes de estar na pelotão da frente desta transformação ecológica, nós vamos atrair os investidores. A área de investimento, mesmo na banca, que tem crescido mais ultimamente, é tudo ligado ao investimento verde, quer seja as obrigações verdes, quer seja fundos de investimento totalmente orientados para estas questões de ecologia, alterações climáticas e biodiversidade. É aqui que o dinheiro está a crescer. Se nós não formos capazes de atrair este investimento, então vamos nos queixar eternamente. Temos que fazer o trabalho de casa. E a grande mensagem aqui é os territórios com as empresas e com as suas pessoas têm que fazer bem o trabalho de casa e perceber que com os meios que têm que fazer crescer e criar esta lógica de progresso. E a quantidade de plantas, como eu vos disse, por exemplo, podem ser hoje em dia utilizadas para a cosmética, para o wellness, para o bem-estar e para a nutrição. É uma diversidade absolutamente enorme e nós já temos tantos laboratórios que estão abandonados à espera não sei do quê, pessoas que estão a fazer trabalhos, nem sei o que dizer, trabalhos que já estão completamente anacrónicos e que podiam se focar nisto e apoiar esta transformação. E aquilo que vemos que as plantas têm um potencial incrível para de facto ser a nossa grande arma de batalha contra o SARS-CoV-2 e outros que apareçam. Imaginem só, nós em Portugal somos sofisticados ao ponto de ter um dos melhores portais do mundo em termos da nossa flora, que é o Flora One, um trabalho absolutamente incrível. Eu diria que isto é como ir à banca estudar as opções financeiras. E se formos a ver, por exemplo, nesta imagem só temos algumas das plantas que estão em floração. Não é todas as que existem, são aquelas que estão em floração agora, em fevereiro. Vejam esta diversidade que existe, está aqui em floração. E vemos, por exemplo, nós estamos a trabalhar muito nestas questões da agroecologia, de utilizar as plantas em floração, por exemplo, para potenciar a cultura do amendoal, do olival, da vinha e outras. E andamos aqui a comprar caixas de abelhas e de abelhões e a fazer diabo 7, quando temos a natureza a dar-nos de borla milhares de opções e que nós a única coisa que pensamos é cortar, limpar, queimar. Não, temos que acordar. O século XXI já começou há 20 anos, um quinto do século XXI já passou. Portugal tem que definitivamente entrar no século XXI e ser top, e ser um exemplo daquilo que é o século XXI. E para isso então entramos aqui na teoria dos serviços dos ecossistemas e como é que eles podem funcionar, e passo aqui a palavra à minha colega Ana Sofia Vaz, que é barra internacional nestes temas. Para quem não conhece, a Sofia é uma investigadora de prestígio, já ganhou prémios nacionais e internacionais de prestígio sobre a investigação que fez nesta área dos serviços de ecossistemas, mas mais que uma investigadora, tem uma capacidade absolutamente incrível de pensar nestas coisas e de as passar à prática. Ou seja, é ótima a fazer papers, é verdade, mas ainda é melhor, na minha ótica, ainda é melhor em ajudar a que esta transformação seja real e ocorra no território. Sofia? Nuno, obrigada. Puxa, até fico
sem jeito, como se costuma dizer, né? Muito obrigada por esta introdução. É facto que eu venho essencialmente do meio académico. O Nuno é sem dúvida o visionário e o experiente, de facto, é dar resposta e ter esta visão futura do próprio território, na sua valorização, na sua identificação de oportunidades, na gestão dos próprios riscos. E, portanto, eu sou quase o apoio, não é? Aquele apoio científico e de conhecimento que vem fazer este casamento entre a ciência e o conhecimento associado à praticabilidade. Ora bem, eu espero que vocês não se importem, isto vai ser um pouco dinâmico, portanto eu não estou a controlar a apresentação, está o Nuno, e portanto vamos ter aqui a forma de dizer passa e ele passará, portanto eu vou apresentar um pouco mais alguns conceitos mais abstratos associados também ao desenvolvimento deste conceito de serviços dos ecossistemas ou serviços ecossistémicos, que apesar de já ser um conceito, uma noção que já toma as suas 2 décadas, agora começa a aparecer aí aos pontapés, aliás, 2 décadas com uma incidência bastante elevada, mas na realidade ele já existe desde os anos 70, mas começa aí a aparecer aos pontapés para tudo o que é documento e relatório legal e a dar resposta também à existência deste mesmo conceito. Portanto, este conceito que é serviços de ecossistemas diz praticamente tudo, não é? Portanto, refere-se aos benefícios ou às contribuições que a natureza, a biodiversidade, os ecossistemas, os habitats trazem para o que é chamado bem-estar humano, para a sobrevivência humana, e essas são diversas as dimensões que vão desde a componente da saúde, à segurança, à coesão social, à própria felicidade, e aos próprios bens essenciais. E, portanto, quando falamos em serviços de ecossistemas, ou serviços ecossistémicos, também anteriormente falados de ecosserviços, ou muitas vezes recursos naturais, não é propriamente algo novo que apareceu na natureza, e quando falamos na sua avaliação, falamos em compreender efetivamente o funcionamento dos ecossistemas e, acima de tudo, as consequências que a alteração desse funcionamento dos ecossistemas trazem a nível cultural, a nível socioeconómico, a nível de saúde, para as pessoas, dos ecossistemas para as pessoas, através da gestão das pessoas nos ecossistemas ao longo do tempo e do espaço. E, portanto, quando falamos em avaliação dos serviços de ecossistemas, falamos também na compreensão destas interações, desta dança homem-natureza, do meio natural com o sistema humano, e que incluem questões de avaliação do conhecimento, dos impactos, das dependências, oportunidades e expectativas, como o Nuno já foi introduzindo. Esta avaliação dos serviços de ecossistemas é feita ou é útil em grande escala pela possibilidade de ser revertido numa cartografia, num mapeamento, numa projeção espacial desse funcionamento dos ecossistemas e desses benefícios, que se tornam uma poderosíssima ferramenta de ordenamento territorial e da própria gestão dos sistemas socioecológicos. E, portanto, permite, acima de tudo, identificar as tais opções de gestão territorial e de ordenamento do território através de uma perspectiva adaptativa e também de uma perspectiva que compreenda e respeite a componente social através da minimização de conflitos de interesse, através da adoção de abordagens educacionais e, claro, inevitavelmente como um grande apoio para a tomada de decisões. Nuno. Portanto, como falei há pouco, o conceito de serviços de ecossistemas surge já nos anos 70, mas torna-se bastante prominente com a grande iniciativa, portanto, a avaliação do milénio dos ecossistemas, tomada em mão pelas Nações Unidas no início da década de 2000, e que de facto vem chamar a atenção para os diferentes impactos que o crescimento populacional e o desenvolvimento económico populacional têm revertido na perda da biodiversidade e na própria degradação ambiental, e propõe então a utilização deste conceito de serviços de ecossistemas.
Depois desta iniciativa bastante emblemática, surgem muitas outras, mais centradas na componente ou na avaliação das consequências socioeconómicas que esta alteração dos serviços de ecossistemas possa ter, e mais recentemente surgem também duas iniciativas bastante emblemáticas, o IPBES, a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas, e o Natural Capital Coalition, mais focado na componente das empresas, na ajuda das empresas para as empresas entenderem as suas oportunidades e os riscos ao longo da sua cadeia de valor e de produtos. E, portanto, quando falamos em avaliar os serviços de ecossistemas, falamos também em sistemas socioecológicos. Portanto, o conceito de serviços de ecossistemas é, sem dúvida, uma oportunidade que integra não só uma visão de conservação da biodiversidade, uma visão de proteção dos ecossistemas e funcionamento ecológico, mas que, acima de tudo, visa salvaguardar a dimensão social e a dimensão económica e as consequências que as alterações nesse capital natural de biodiversidade e funcionamento possam ter na dimensão social. Portanto, quando falamos em avaliar os serviços dos ecossistemas, temos que ter bastante presente duas ou três dimensões principais na sua avaliação. Uma dimensão mais biofísica, aqui assinalada a verde, no qual devemos conhecer, identificar, avaliar quais as componentes da biodiversidade que revertem em processos e funções ecológicas e do ecossistema que estão na base da produção, no fornecimento dos serviços dos ecossistemas, e uma dimensão social que nos permite identificar e avaliar quais os benefícios que advêm desses serviços de ecossistemas e quais os valores socioeconómicos e culturais que advêm de tudo isto. Aqui no meio, quando falamos do sistema socioecológico, temos uma integração muito grande entre as duas dimensões e que também se salvaguarda pela compreensão das medidas e das ações estratégicas de gestão que a dimensão social tem, acima de tudo, sobre a dimensão biofísica, seja em termos de proteção da própria área florestal, de conversão de determinado habitat ou de restauro florestal. Apenas para dar um exemplo, portanto, este esquema que vemos aqui é precisamente derivado de um dos grandes modelos, que é o modelo da cascata dos serviços de ecossistemas, e, portanto, que relaciona precisamente todas estas dimensões. Nuno? Portanto, quando falamos destes serviços de ecossistemas, esta junção da dimensão biofísica e da dimensão social, reconhecemos essencialmente 3 ou 4 tipos de serviços de ecossistemas principais. Portanto, temos os serviços dos ecossistemas de aprovisionamento, que se refletem nos outcomes, portanto, nos resultados mais materiais e de uso direto pelo homem. São os exemplos de muitas commodities, ou o exemplo da produção de madeira, o exemplo da produção de água para consumo direto, o exemplo da energia a partir da biomassa, ou mesmo o exemplo de muitas oportunidades que foram referidas no âmbito da bioeconomia. Portanto, estes são o tipo de serviços que nós geralmente nos identificamos mais, até porque grande parte deles são transacionados em mercados e são utilizados diretamente no nosso dia-a-dia. Portanto, quando falamos de serviços de regulação, portanto, numa segunda classe, falamos precisamente nos resultados da regulação do funcionamento dos ecossistemas. Portanto, temos aqui a regulação climática através do sequestro de carbono, temos a regulação da água, temos a regulação do solo, temos uma regulação de uma série de serviços que se revertem em benefícios mais indiretos, e depois temos uma terceira categoria mais abstrata, que são os serviços culturais, que se prendem com as interações mais intelectuais, mentais e físicas que nós fazemos com os serviços de ecossistemas, e são elas, por exemplo, aquelas relacionadas com o recreio, a recreação e o turismo. Todas estas são assentes precisamente sobre funções de suporte
tal como é a produção da biomassa ou o fluxo de água que alimenta todos estes serviços. E, portanto, são vários os tipos e as classes de serviços de ecossistemas que nós podemos encontrar nestes sistemas socioecológicos e, portanto, todos estes serviços estão inevitavelmente ligados com os diferentes tipos de ecossistemas e todos estes tipos de ecossistemas que têm uma dispersão espacial, uma representatividade espacial e que eles próprios se produzem numa espécie de grupos dos diferentes ecossistemas. Portanto, aqui vemos o exemplo das florestas e outros habitats florestados que não só se revertem benefícios relacionados, como o Nuno já foi adiantando, com a madeira, com alguns commodities, mas também que têm um papel preponderante na regulação climática, na regulação de pestes, no sequestro de carbono e mesmo na oferta de oportunidades de recriação, de valores estéticos e valores espirituais. E, portanto, a questão passa não só por avaliar os serviços de ecossistemas, mas também saber como valorizar, como atribuir um valor, sendo esse valor a uma ordem de relevância que nós trazemos desses serviços de ecossistemas. Aqui é um estudo recente que nos mostra um pouco sobre o estado dos diferentes serviços de ecossistemas e da biodiversidade nos quais se assenta esta contribuição dos serviços de ecossistemas a nível global. Portanto, é um estudo lançado por uma das maiores seguradoras mundiais, a Swiss Re, ou Swiss Re, que nos apresenta um índice, ou nos apresentou ano passado a proposta de um índice de biodiversidade e de serviços de ecossistemas, e o que nós vemos neste gráfico, com as cores verdes e vermelhas, é precisamente a sensibilidade dos diferentes serviços de ecossistemas para a sua resiliência. Portanto, a resiliência dos serviços de ecossistemas face a mais transformações no próprio ordenamento do território. Ou seja, a cor vermelha indicam-nos locais onde, de facto, essa provisão de serviços de ecossistemas já está de si bastante afetada e que qualquer transformação adicional pode efetivamente levar ao colapso do ecossistema, o colapso esse com capacidade difícil de recuperação, e nas zonas verdes vemos as zonas do globo com uma grande capacidade de serviços de ecossistemas e também com uma própria resiliência. Este estudo, a partir deste próprio índice, através de uma série de revisões, de junção de informação científica e técnica, mostra-nos que cerca de 55% do PIB mundial é dependente dos serviços de ecossistemas e da sua biodiversidade. E, portanto, 55% esse que está praticamente, na sua grande maioria, em risco de colapso. Não? E, portanto, quando avaliamos os serviços dos ecossistemas, temos uma série de ferramentas neste momento disponíveis e que nos dão diferentes tipos de informação naquela cascata ou naquele modelo de cascata de serviços de ecossistemas que anteriormente falamos, e que se prendem essencialmente por diferenças no tipo de dados que temos como input, como de fornecer ao sistema, definem-se também pela capacidade de tempo que a equipa que vai fazer a avaliação dos serviços de ecossistemas possa ter, definem-se também pelas perguntas que possamos fazer associadas à avaliação de serviços de ecossistemas. Estamos mais interessados na compreensão do funcionamento desse serviço, na avaliação dos resultados que vêm do funcionamento desses ecossistemas, pretendemos ou não ter uma avaliação sociocultural ou mesmo uma avaliação monetária dos benefícios que advêm desses mesmos serviços de ecossistemas. Duas das plataformas muito conhecidas são precisamente o Invest e o Aris, que se apresentam aqui em baixo, com a relevância de permitirem obter
resultados espacialmente explícitos e ao longo do tempo, que são sem dúvida uma mais-valia para a gestão territorial. Nuno? Outros conceitos, quando falamos em avaliar os serviços de ecossistemas, falamos também em dois grandes conceitos. Portanto, não só falamos na oferta do fornecimento de serviços de ecossistemas naquela dimensão mais biofísica dos serviços, mas também na procura desses serviços numa dimensão mais social. E, portanto, o que esta imagem nos mostra, um estudo global bastante recente, em grande parte dos casos, a procura dos serviços de ecossistemas, aqui refletidos, por exemplo, na produção de água, na proteção contra riscos, ou na utilização de atividades de recreio e turismo no outdoor, ou a produção de biomassa, o sequestro de carbono e a existência de valores simbólicos atribuídos às plantas e animais, que nos mostra, de facto, que a procura de serviços de ecossistemas, na grande parte dos casos e dos ecossistemas, ultrapassa em larga escala a oferta disponível desses mesmos serviços de ecossistemas. E, portanto, como esta procura ultrapassa em larga escala a capacidade do ecossistema para fornecer os serviços de ecossistemas, uma das opções passa precisamente por aumentar a produção, ou aumentar ou adotar medidas de gestão territoriais de conversão da utilização do uso da terra para aumentar a produção de determinados serviços de ecossistemas, maioritariamente commodities ou serviços de aprovisionamento, mas na realidade a produção ou aumento da produção de alguns serviços, se não for feita de uma forma sustentável e bem pensada, pode e leva à perda de outros serviços. Nuno? E, portanto, esta dança entre a existência ou este reconhecimento desta interação de vários serviços de ecossistemas, um conceito chamado de bundles, que interagem entre si de uma forma positiva através de sinergias ou de uma forma negativa através do que se chamam trade-offs, estão intrinsecamente ligados com a forma como gerimos a paisagem, a forma como gerimos o território, e de uma maneira geral podemos assumir, tal como vemos neste gráfico à esquerda, que quanto mais intensivo seja esse uso, maior favorecimento teremos de um determinado grupo de serviços, geralmente os de aprovisionamento, face a uma adoção de medidas de gestão mais naturais que tendem a favorecer serviços de regulação em prol de serviços de aprovisionamento, naturalmente, mas na existência de uma paisagem chamada multifuncional, uma paisagem diversificada em termos de biodiversidade e, consequentemente, das funções que essa biodiversidade permite, poderemos, eventualmente, obter um equilíbrio entre a produção dos diferentes serviços dos ecossistemas. Agora, algo que é interessante e que se deve ter em conta sempre na tomada das medidas de gestão é que a gestão e o ordenamento do território e a existência de determinantes do funcionamento do ecossistema nem sempre leva a uma resposta linear, ou raramente leva a uma resposta linear na produção dos serviços de ecossistemas. Raramente existe uma resposta linear, na sua maior parte dos casos poderá ser exponencial, ou poderá mesmo levar ao colapso, principalmente quando a gestão, as opções de gestão são mais intensivas, poderão levar mesmo ao colapso desses serviços de ecossistemas. E é neste sentido que a existência de uma hierarquia de mitigação continua a ser, apesar de já há algum tempo, continua a ser uma das regras para oferecer estas paisagens multifuncionais, para oferecer a sustentabilidade e a continuação da produção de serviços de ecossistemas no espaço e no tempo. E, portanto, a primeira palavra de ordem é mesmo a
prevenção de riscos, a prevenção de impactos, a prevenção de ações que possam ter consequências irreversíveis no funcionamento da biodiversidade. E caso esta prevenção ou este avoidance, portanto este evitar de ações não seja possível, essas ações devem ter o mínimo de impacto possível, ou seja, uma mitigação desses impactos localmente a quando as ações de gestão do território. Caso evitar esta minimização de impactos nas ações de gestão não sejam possíveis, obviamente o próximo passo será reabilitar, restaurar esse mesmo ecossistema e apenas, em último caso, adotar uma abordagem de offset, de compensações que produzam ou que tentem no próprio local, que tentem compensar precisamente os impactos produzidos. E, portanto, de uma regra geral, quando falamos numa avaliação de serviços de ecossistemas, falamos precisamente em identificar o que existe, falamos em quantificar que serviços e funções dos ecossistemas existem, quanto e onde e quando. E, de facto, falamos também no mapear dessas funções e desses benefícios no próprio território e, por fim, no valorizar e no valorar, saber quanto é que esses benefícios e esses serviços valem. E, de uma forma geral, também, seguindo o raciocínio da cascata de serviços de ecossistemas, reconhecemos 3 tipos de abordagens que são complementares. Portanto, uma avaliação biofísica, mais centrada na capacidade dos ecossistemas e da biodiversidade para prestar esses serviços e esses benefícios às pessoas. Uma avaliação sociocultural que se debruça mais na junção das pessoas para perceber e avaliar os benefícios que advêm do território, e uma avaliação económica mais centrada nos próprios métodos económicos de mercado, disposição a pagar, compensações disponíveis a ser recebidas, para entender o valor económico dos serviços de ecossistemas. É também neste sentido e neste complemento entre a relação da avaliação biofísica, dos impactos biofísicos, socioculturais e económicos com o capital natural. Capital natural é este conceito que engloba a biodiversidade e os resultados do seu funcionamento que surge precisamente um protocolo do capital natural, uma iniciativa do Natural Capital Coalition que ajuda precisamente as empresas a identificarem os seus impactos e as suas dependências na biodiversidade e nos serviços de ecossistemas, e que permite também identificar ou apoiar análises de custo e benefício para oferecer oportunidades ao longo da própria cadeia de produção das diferentes empresas e da sua visão e, acima de tudo, minimizar riscos que a sua atividade possa ter para o próprio capital natural, mas também para as próprias pessoas e para a própria empresa. Valorizar os serviços de ecossistemas permite também a adoção de medidas ou de mecanismos de investimento adequados. Não vamos aqui elaborar em grande detalhe, mas medidas de investimentos adequados que passam, por exemplo, pela atribuição de subsídios ou pelo lançamento de taxas e cotas ou pela avaliação de fundos de investimento que sejam mais respeitantes à produção destes serviços de ecossistemas. Um dos mecanismos relativamente voluntário que tem surgido em grande força, até pelo êxito, pelo sucesso e pelas oportunidades que oferece na gestão do território, do ponto de vista dos serviços de ecossistemas, são mesmo os chamados PES, os pagamentos diretos por serviços de ecossistemas. E, portanto, estes pagamentos por serviços de ecossistemas, Nuno, como o próprio nome indica, são esquemas
que permitem precisamente que um produtor de serviço do ecossistema, seja ele a adoção de medidas de gestão respeitantes, por exemplo, de uma produção de água com maior qualidade, ou de o evitar de utilização de, por exemplo, fertilizantes para aumentar a capacidade de polinização de determinado habitat, que esses produtores sejam compensados, recebam alguma forma de compensação por parte dos beneficiários, isto é, aqueles atores que recebem os benefícios destas ações de gestão dos produtores. Nestes esquemas, uma das chaves para o êxito destes esquemas é o facto de todos os intervenientes serem voluntários, portanto são esquemas voluntários. O beneficiário é quem paga pelo seu benefício que obtém e o produtor ou o prestador desse serviço de ecossistema é de facto pago por esse serviço. Este tipo de esquemas pressupõe naturalmente que este pagamento seja apenas feito quando existe o fornecimento desse benefício por parte do prestador, é feito quando existe uma medida adicional por parte do prestador para oferecer esse benefício, portanto tem que existir um esforço extra para prestar esse serviço do ecossistema e pressupõe também que as ações adotadas pelo prestador não sejam facilmente reversíveis. E, portanto, esta compensação ou este pagamento pelo serviço do ecossistema ao prestador pode ser feito por diversos atores, sejam eles atores do sistema público, do sistema privado ou então através de esquemas público-privados. Portanto, aqui dois componentes principais, naturalmente, os compradores e os vendedores, mas na realidade a implementação destes esquemas pode, como em outros esquemas de transação económicas, complexificar, existindo compradores e prestadores de serviços primários, secundários ou terciários. É importante assegurar, neste tipo de transações, a existência de intermediários que possam eles responsabilizar-se por toda a componente administrativa, a componente de monitorização da prestação desse serviço do ecossistema e da produção do benefício gerado por esse serviço do ecossistema e também a existência de intermediários chamados dadores de conhecimento que permitam de facto demonstrar que essas ações adicionais no território por parte do prestador estão efetivamente a reverter em benefícios esses que não podem de alguma forma também colidir com a prestação de outros serviços de ecossistemas ou de outros benefícios por parte do habitat do ecossistema em questão. Portanto, okay. Nuno, a partir de agora vai avançar também como é que alguma desta avaliação e valoração dos serviços de ecossistemas de uma base mais natural tem sido, pode ser adotada, digamos assim, no próprio território. E estou-me a lembrar do célebre episódio de Galileu perante o Vaticano, quando foi acusado de que aquela teoria de que a Terra dava a volta ao Sol era herética, não é? Era herege. E ele, coitado, sob a ameaça de morte, lá aceitou que a Igreja tinha razão, mas disse uma coisa, que é, e no entanto, ela move-se. Portanto, esta teoria dos serviços de ecossistemas também pode parecer herética, mas no entanto, ela acontece, existe e é real. E nós estamos naquela fase de perceber se queremos embarcar nesta realidade e beneficiar da mesma, ou vamos continuar a olhar para isto como se fosse uma heresia meio estranha, técnica e académica. Não é praticíssima. E para isso vamos dar aqui o exemplo de dois projetos que nós temos já mais adiantados. Um dado importante é a ENB, enquanto empresa, vai fazer um ano, a 9 de março, portanto somos bastante recentes, embora seja constituído por pessoas que já têm todos um percurso, alguns bastante alargado. Mas estes projetos estão a demonstrar que é verdadeiramente real a integração dos serviços de ecossistemas a nível de regional, né? Neste caso de dois municípios.
Portanto, o que é que se pretende? Ou seja, como é que estas coisas se fazem? Fazem-se com passos relativamente simples, ok? Debaixo desta tecnicalidade toda, existem passos que são simples. O primeiro passo tem a ver com a identificação de onde é que está o valor natural. Quais é que são as áreas no território? Okay? Como é que nós juntamos conhecimento sobre biodiversidade, hábitats, etc. E também infraestruturas humanas, como as áreas agrícolas, as áreas florestais, tudo isso importa, não é? As linhas de água, os rios, as zonas úmidas são extremamente importantes. Okay? Juntar isso tudo, plasmá-la num mapa e perceber onde é que esse potencial natural existe. Como é que ele é realizado. Okay? Mapas com potencial natural. Em cima disso, nós vamos então perceber que serviços é que nós temos, ou seja, quantos euros hectare ano é que serviços como polinização, prevenção de incêndios, produção de alimento silvestre, regulação agrícola, regulação de nutrientes, regulação climática, provisionamento de serviços de recreio, de lazer, de turismo, de desporto. Onde é que isso está no território e quais é que são os valores por hectare, em termos de euro hectare ano, que podem ter? Isto permite o quê? Permite criar regras de incentivo ao investimento. Este investimento pode ser público ou privado, ou seja, o dinheiro não é infinito, não vai ser infinito, nunca há de ser infinito, há de ser sempre escasso. E usando a teoria da escassez, o que nós vamos perceber é quais são as áreas dentro destes territórios onde a probabilidade de investir 1 euro por hectare traz mais benefícios, quer em termos de conservação, como de ativação económica do ecossistema. E para isso vamos olhar para mecanismos que têm a ver com conservação, de coisas que já existem, estão em bom estado e já fornecem esses serviços, restauro, de coisas que existem, mas não estão a entregar o serviço que deviam entregar. Temos o caso da regulação de incêndios ou de potencial para a bioeconomia, é um bom exemplo de como aplicar o restauro na prática, o que é que isso significa. E conversão. Conversão são áreas que têm um determinado tipo de ocupação, seja agrícola, florestal ou natural, que podem ser convertidas para trazer mais benefícios em termos destes pontos que estamos aqui a falar. Isto é muito importante que ligue ao empreendedorismo local, portanto, às pessoas que estão no território. Esta teoria não pode ser de maneira nenhuma insensível às pessoas que estão no território. Esta teoria vive na prática das pessoas e das entidades que vivem o território, que estão ativas no território. Aquilo que se pretende é alterar os padrões de custos, ou seja, alterar os modelos de custos. Muitos daquilo que são feitos, que hoje em dia são vistos como encargos ou custos, passarem a ser vistos como investimentos que têm potencial de retorno de investimento e têm taxas de retorno de investimento. Conseguirmos manter a médio e longo prazo o tal mosaico de paisagem e saber que vão existir alterações ou podem existir projetos novos ou que vão alterar a paisagem num determinado ponto e nós percebermos em rede o que é que isso significa e quais é que são as alterações que vão acontecer. Conseguir aumentar a resiliência a pressões externas que nós não controlamos. Por muito que se faça tudo e mais alguma coisa, a questão climática e os fogos de algum modo é o grande desafio de toda esta questão das AIGPs, garantir a viabilidade do retorno económico. Ou seja, o retorno económico é o retorno económico direto e indireto, pode ser em serviços e pode ser em bens. É isto que se quer fazer. Então, como é que se faz uma coisa destas? Primeiro, pega-se a informação existente para perceber o que é que há de potencial, identificam-se os valores naturais, neste caso pegam-se em espécies que são importantes ou habitats que são importantes, quer pela sua raridade, mas também pela sua função. Portanto, não andamos aqui só à procura de unicórnios e gambuzinos, não, andamos aqui a olhar para o território como ele é. O que é que aquele habitat tem, o que é que aquela espécie faz, qual é que é o valor que tem para a estrutura socioeconómica daquela área. Mapear, ok? O valor está aqui, o maior valor está aqui, está em rede, está ligado, não está frágil, está a degradar, está a melhorar, entender isso tudo. Perceber que os recursos não são infinitos, mesmo que o dinheiro fosse grande, o tempo e as pessoas são sempre recursos finitos. É preciso identificar prioridades. Onde é que vamos investir primeiro? Ok, investir no quê? Que medidas? São medidas de conservação, de restauro, de transformação ou de conversão. Entender como é que se vai fazer então o cofinanciamento destes projetos, portanto, não ser projetos one shot, não é atira-se dinheiro para cima daquilo e agora está resolvido, não, a ideia é criar uma dinâmica económica que se perpetue e se transforme no tempo, conseguir comunicar e promover o projeto e integrá-lo num plano de gestão, neste caso num PDM, se for um município, ou num plano regional, se for algo maior que um município, ou num plano de gestão de propriedade, se for um conjunto de propriedades privadas ou públicas, ou o que seja. Ok? Sofia, podes então agora explicar esta parte mais técnica? Sim, basicamente, portanto, tu disseste uma questão, não é?
Portanto, este procedimento é bastante simples e ao mesmo tempo é bastante complexo, não é? Porque é precisamente isso, olhar para o território tal como ele é, e portanto um dos primeiros pontos. E aqui mostramos alguns exemplos dos trabalhos que fizemos com Aroca e com o município de Alveiazer, e portanto um dos primeiros passos é precisamente olhar para o território tal como ele é, perceber e identificar os principais habitats com elevado potencial para a prestação dos serviços e para a salvaguarda de valores de biodiversidade. Portanto, o que nós vemos aqui é precisamente a reconversão, digamos assim, das cartas de ocupação de solo e identificação, fazer este diagnóstico dos locais, dos municípios onde efetivamente este capital natural possa ser potenciado. O Nuno? Numa segunda fase é ir ao território, portanto é conhecer o território, perceber quais as espécies de flora, de fauna, os valores naturais que podem ocorrer nestas áreas. Portanto, o que nós vemos nestes gráficos é precisamente a quantificação do número de espécies com estatuto de conservação. Falamos em espécies das diretivas, dos anexos, falamos em espécies relato, falamos em espécies que são essenciais para a manutenção do ecossistema, e se são essenciais para a manutenção do ecossistema, são essenciais para a provisão dos serviços e bens e benefícios para as pessoas. E, portanto, o que vemos é esses valores espacializados no próprio território, enquanto que no gráfico à direita, o que vemos são, por exemplo, vários cenários que nos mostram os principais valores naturais no município. Portanto, estes cenários são construídos com recurso a algoritmos científicos que nos permitem inferir, por exemplo, quais as áreas do território que deverão ser priorizadas ou que contemplam 10% ou quais os 10% dessas áreas que devem ser contempladas como áreas prioritárias em termos de valores naturais, em termos de ocorrência dessas espécies no território. Nuno? Depois de identificados estes valores naturais, esta riqueza, esta diversidade de espécies com elevado valor de suporte para o funcionamento dos ecossistemas, mapeamos e identificamos, com recurso a várias técnicas de meta-análise, portanto, evidência científica, conhecimento do próprio território, mapeamos a capacidade desse mesmo território para produzir os serviços de ecossistemas. Portanto, no mapa da esquerda temos uma avaliação semi-quantitativa que vai desde a capacidade, digamos, razoavelmente mais baixa de produção desses serviços de ecossistemas até bastante elevada, enquanto no mapa da direita conseguimos mapear e valorizar a provisão desses serviços de ecossistemas, dando um valor por hectare a essas mesmas unidades territoriais. E fazer isto não só para o conjunto de serviços de ecossistemas existentes, potencialmente no território, mas também para os 3 diferentes tipos de serviços de ecossistemas que anteriormente falamos, como de aprovisionamento, regulação culturais e serviços de ecossistemas mais emblemáticos para a própria região. Numa terceira parte, depois de identificados estes valores naturais de maior relevância ou prioritários para a região, depois de identificadas esta distribuição espacial da capacidade de fornecer serviços de ecossistemas, o que fazemos é identificar as áreas prioritárias para investimentos em termos de gestão, para que estes valores naturais sejam salvaguardados e, ao mesmo tempo, que seja potencializada os mecanismos locais de socioeconómicos baseados nos serviços de ecossistemas como forma de desenvolvimento estratégico local. Portanto, é precisamente isto que vemos aqui, portanto, consoante as expectativas dos próprios proprietários e com base nos diferentes segmentos de gestão territorial. Nuno? Para além disso, para cada uma destas áreas prioritárias ou estes lotes prioritários para gestão de elevado valor,
fazemos a identificação das medidas e oportunidades existentes, muito assentes nas perspectivas de bioeconomia, nas perspectivas dos serviços de ecossistemas, na perspectiva complementar da própria conservação dos valores naturais essenciais, e avaliamos a capacidade dos diferentes tipos de habitats e usos desses lotes para salvaguardar ou para fornecer estes serviços e estes valores naturais. Para além da identificação desses valores, é inevitável também identificar oportunidades de desenvolvimento socioeconómico locais que possam, assente na perspectiva da bioeconomia, também desenvolver estas medidas de gestão e, portanto, e também conhecer os riscos associados a elas mesmas. E, portanto, isto leva-nos à adoção de modelos de cofinanciamento que se podem reverter, como o próprio Nuno já foi dito, na introdução destes valores e no reconhecimento destes valores naturais, dos serviços de ecossistemas, destas oportunidades e dos riscos associados às medidas de gestão nos próprios PDMs, instrumentos de gestão territorial, ou, por exemplo, como no caso da Aroca, para o apoio da certificação das práticas florestais por gestores individuais no território. Nuno? Aqui só uma nota complementando a Sofia. Por exemplo, no caso de Alveazer, este projeto, que, como vos disse, tem pouco tempo, já conseguiu, ou seja, o facto do projeto estar estruturado como está, permitiu um financiamento fundamental no caso dos condomínios da aldeia. O financiamento do condomínio da aldeia, do fundamental, no nosso entender, é um bocadinho o mal amado ou o mal compreendido do fundamental, porque os condomínios da aldeia não são, nem podem ser para andar a limpar coisas, têm que ser para valorizar a integração das pessoas na paisagem. Aquilo que estamos a fazer no caso da Alveazer, e que a Alveazer conseguiu avançar, foi precisamente como gerir a questão das cargas de combustível, portanto, como diminuir o risco para as populações, mas ao mesmo tempo como restaurar esses próprios habitats periféricos de modo a trazer serviços que possam ter suporte económico, que tragam a melhoria de produção de alimento silvestre ou de alimento cultivado, a questão da amenidade, aumentar a capacidade de sequestro de carbono do município, conseguir produzir plantas que sejam interessantes, quer do ponto de vista da visitação, quer do ponto de vista da ativação das bioindústrias. E no caso da Aroca, perceber que existe um mercado internacional para a certificação de serviços de ecossistemas ligados à parte do solo, água, biodiversidade, ecoturismo e, claro, do carbono, e que neste momento, por exemplo, no caso do carbono, a procura é sensivelmente 250 vezes superior à oferta relativamente à certificação. Para ter este tipo de acesso ao mercado é preciso ter uma gestão inteligente do território, conseguir identificar onde é que vale a pena realmente investir, encontrar os parceiros e os atores que consigam implementar estes modelos de gestão florestal sustentável e que demonstrem que de facto a sua gestão florestal sustentável entrega benefícios, entrega estas externalidades positivas, e essas externalidades positivas, se forem benéficas para o sistema como um todo, porque nos ajudam a criar a capacidade de produção de alimentos e de fibras, que nos ajudam a melhorar e a conseguir fazer adaptação climática, que nos ajudam a aumentar o potencial que existe para a visitação e que nos ajudam a cumprir os objetivos de conservação e restauro da natureza, é perfeito. Portanto, os mecanismos existem e, como veem, são às vezes mecanismos que são muito tácteis, estão muito ao nosso alcance e não são coisas completamente fora do nosso universo. Estão ao alcance, pequenos, grandes e médios, tem tudo a ver com planeamento, estratégia e gestão. Sofia? Queres fazer uma microvisita do ensaio que nós fizemos ao Alto Sim, exatamente, é isso. Portanto, nós durante a última semana também, mesmo no contexto desta perspectiva, também tivemos alguma curiosidade em perceber o que é que nos daria uma avaliação e um mapeamento dos serviços ecossistemas aqui para a região do Alto Tâmega e pronto, decidimos passar os nossos fins de semana, não é, dedicados a isso. E trouxemos-vos algumas análises de uma forma simplista, portanto, baseadas em categorias do uso do solo
agregadas às macroclasses mais evidentes, uso agrícola, florestal, pastoreio, etc. E trouxemos-vos, por exemplo, uma análise de como é que o sequestro de carbono tem vindo a ser alterado, por exemplo, entre o ano 2007 e o ano 2018, digamos, num espaço de 10 anos. E o que nós vemos aqui neste slide é precisamente isto. Portanto, o armazenamento de carbono na região em 2007, este gráfico à esquerda no topo, em 2018, abaixo à esquerda, e depois no gráfico da direita, a vermelho, conseguimos ver as perdas em termos de euros por ano por cada 100 metros de pixel que o território tem vindo a perder em termos de sequestro de carbono. Mas também vemos as áreas a verde, que correspondem que correspondem a cerca de 3.500 euros por ano que a região tem vindo a ganhar associada às práticas de gestão de coberto do solo em termos de sequestro de carbono. Portanto, estas são algumas das análises que podem ser efetuadas. Aqui neste caso, vemos também para os mesmos anos, 2007 e 2018, a quantidade de solo que tem vindo de toneladas por bacia hidrográfica potencialmente formadas aqui no território do Alto Tâmega, e vemos que entre 2007 e 2018, portanto, existem menos bacias com uma cor mais escura, o que indica alguma perda de solo associada a estas bacias hidrográficas do Alto Tâmega. E por fim também trouxemos uma análise geral da provisão da água, do water yield, na região entre 2007 e 2018, e conseguimos ver que no espaço de 10 anos há uma ligeira diminuição da disponibilidade de água, muito, digamos assim, atrevemos-nos a dizer, muito como consequência também da expansão das áreas urbanizadas e artificializadas no território. Portanto, é assim que se poderá, ou que se dão os primeiros passos para a identificação e a valoração destes serviços de ecossistemas no Alto Tâmega. Podes seguir. Ok, então para fechar uma apresentação que já vai longa, e agradecemos imenso a vossa paciência e espero que esteja a ser minimamente interessante, dar aqui um pouco de arrumação à casa, ou seja, aquilo que nós vemos de uma maneira muito evidente é que do ponto de vista europeu nós conseguimos identificar tudo aquilo que são os bens que podemos retirar da floresta e têm valores que são consideráveis, são gráficos que demonstram o potencial que existe na Europa. O papel que as áreas florestais e agrícolas podem ter e têm que ter na adaptação às alterações climáticas são a nossa solução, são a nossa nature-based solution, a nossa solução de base natural. A economia de base natural passa por aqui, ver a floresta para além da árvore, ver a floresta para além do território e também ver que as pessoas fazem parte deste habitat. Os humanos são uma espécie muito, muito interessante. Temos dias em que às vezes somos um bocadinho desafiantes uns para os outros, mas em boa verdade nós beneficiamos da natureza e a natureza pode beneficiar connosco neste sentido de ter um uso inteligente e dinâmico do território. Ou seja, nós passamos a vida a olhar para um modelo produtivista e como é que nós podemos usar esse modelo produtivista e tentar dar a volta à crise, mas o modelo da transformação é verdadeiramente interessante. Este gráfico é muito recente, saiu agora no artigo da semana passada da McKinsey. A McKinsey é uma consultora internacional, especialista em estratégia, e de facto mostra bem o potencial que existe em termos de créditos de carbono até 2030 e o principal potencial está a evitar a perda da natureza, evitar a perda, evitar a degradação, reverter a degradação e aumentar as soluções de base natural para o sequestro. E as soluções de base natural têm a ver então com o restauro destas funções, com o restauro destes mosaicos, com a capacidade de gerir estes mosaicos para produzir bens e serviços que interessam às pessoas, mas também nos ajudam a adaptar ao clima e ao mesmo tempo trazer a biodiversidade e os ecossistemas para o coração da nossa decisão estratégica. Às vezes eu sinto que é isto, ou seja, nós
temos um problema, estamos carregados de potenciais soluções para esse problema, mas, no entanto, ficamos aqui sentados à espera que algo aconteça. E o nosso desafio para a CIMAT e para todos os que nos estão a ouvir, onde quer que estejam, é isto: não esperem, vamos agir, resolver problemas um a um e mostrar que há opções. Se tivermos as opções, logo encontramos as soluções, mas temos que perceber que existem opções, existem caminhos e que não temos que ficar sobrecarregados por um mundo que de facto é complicado e parece estar contra nós. Nós é que temos que dar a volta, não é esperar que algo aconteça. E é isto, era a ideia central desta apresentação. E agora, possivelmente, se ainda tiverem paciência, vamos conversar um pouco ou trocar aqui algumas ideias e algumas questões que possam ser do vosso interesse. Estamos à vossa disposição. Podem colocar as vossas questões aos oradores. Estamos aqui tão bem arrumadinhos aqui no... Muito arrumadinhos. Isto é assim empático, já que não podemos estar convosco fisicamente, que é sempre um desafio, mas haremos de lá chegar. Mas para isso também é que servem as tecnologias, para nos aproximar e não para nos afastar. Eu espero que não vos tenhamos aborrecido demasiado e que ainda tenham alguma questão que nos queiram colocar, alguma dúvida ou uma intervenção, uma observação ou contribuir para este debate, por favor. Posso colocar uma questão? Portanto, face à área florestal que a Sino do Alto Tâmega possui, portanto, seria interessante estudar a capacidade de sequestro de carbono que, num serviço de ecossistema, como é que poderíamos implementar este serviço e não sei se nos podem dar aqui alguma ajuda, por onde começar. Obrigada. Não posso... Força, Sofia. Por onde começar é mesmo o primeiro passo na identificação desse serviço de ecossistema, a identificação das áreas que mais contribuem precisamente para o armazenamento de carbono. Portanto, existe aqui uma diferença fundamental entre armazenamento de carbono, sequestro ao longo do tempo, o armazenamento é pontual. Aquele mapa que nós vos mostramos na apresentação, Nuno, achas que consegues mostrar o mapa do sequestro de carbono? Já permite ter uma noção inicial do potencial de sequestro de carbono precisamente no Alto Tâmega. Portanto, o Nuno vai tentar, que foi um exercício de uma maneira simplificada que nós fizemos para avaliar, portanto, este mapa aqui a verde. Portanto, o que nós vemos é precisamente a identificação das áreas com a identificação das quantidades de armazenamento de carbono, precisamente na região do Alto Tâmega, associadas aos distintos cobertos de solo. Portanto, temos aqui as florestas, mas também temos aqui os principais tipos de exploração agrícola, pastoreio, áreas artificiais, solo, matos, etc. E conseguimos ver para as diferentes áreas o potencial de armazenamento de carbono durante 2007, durante 2018, e depois à direita vemos efetivamente o sequestro de carbono, aqui expresso em valores monetários por ano, mas estes valores monetários por ano são calculados precisamente baseado na quantidade de sequestro de carbono entre 2018 e 2007. Portanto, existem ferramentas de modelação que nos permitem identificar. Só uma observação, ao fim e ao cabo, é como se isto fosse quase que o banco do Alto Tâmega, e perceber que uma tonelada de carbono não tem o mesmo valor em todo lado, não é? Nós usamos estes valores médios, que é o valor de referência de mercado, mas imaginem, uma tonelada de carbono que corresponde a uma área de um habitat com alto valor de conservação, valor paisagístico, estético e cultural e patrimonial e que atrai visitantes, deverá ser uma coisa,
E uma tonelada de carbono tem a ver com os próprios ciclos agrícolas e florestais, que é flutuante, não é? Agora sai. Devem ser vistos de maneira diferente. Portanto, do ponto de vista da banca de investimento, se quisermos dizer assim, imaginem que vamos criar o banco de investimento do Altamega em serviços de ecossistemas, é importante perceber estes fluxos para perceber aquele que é perene, aquele que é permanente e aquele que gera valor adicional. Portanto, que é gerar valor em cima de valor. É muito as boas práticas da gestão de serviços de ecossistemas vai muito por aí. Muito bem, muito obrigada. Está aqui o colega Duarte a questionar. Existe ainda alguma dificuldade em percepcionar, essencialmente pelas comunidades, a importância destes trabalhos ao nível da avaliação e valorização dos serviços de ecossistemas? Quais as ações que podemos desenvolver para melhorar este aspecto? Outra questão, como podemos envolver mais e melhor as comunidades neste desafio? Avanço eu, Nuno, depois avanças tu. Força. Na minha perspectiva, a comunidade científica é um pouco discutível, mas isto vem a demonstrar o potencial que existe da valoração dos serviços de ecossistemas, isto é, da tradução dos serviços de ecossistemas em valores socioeconómicos e em valores culturais que as pessoas possam entender. Falar em... não quero dar exemplos que possam ser sujeitos a outras interpretações, mas falar em 20 hectares de área em que a polinização foi aumentada não é fácil de entender pelas comunidades locais, mas perceber que esses 20 hectares de incremento de polinização se podem traduzir em X mil euros de ganhos em produção agrícola, em produção florestal, no melhoramento da água, no melhoramento de serviços culturais, de turismo, ou mesmo que se podem reverter em X mil euros evitados, digamos, desses benefícios e desses bens, aí sim apela às pessoas. E claro, um segundo aspecto é o evidente papel da educação na chamada de atenção, portanto, divulgação, transferência de conhecimento e educação com as pessoas e a passagem desta informação das implicações que os próprios serviços e os seus benefícios têm em termos socioeconómicos. É exatamente como a senhora está a dizer. Se olharmos para a própria definição do que estamos a falar de serviços e de bioeconomia. E aqui eu ressaliento precisamente a palavra serviço e a palavra economia. Isto está a favor das pessoas, ou seja, o foco aqui é perceber como é que nós podemos ajudar a ter progresso, mas para ajudar a ter esse progresso é preciso entender o que é que as pessoas precisam, ok? E muito deste envolvimento passa precisamente por estar com as pessoas no terreno, estar desde o nível de decisão e do nível de planeamento como estamos aqui, mas depois também sentir a pulsação real das pessoas reais, das comunidades reais no terreno. Isto não pode ser uma coisa romântica, não é? Tem que ser real. E entender que há questões que as pessoas querem resolver, questões que têm a ver com perigosidade de incêndios, abastecimento de água, ter água para as suas culturas, ou poder ter animais em produção, ou poder retirar alimento, ou poder retirar plantas, ou poder retirar serviços, ou poder melhorar o seu ecoturismo, ou a sua visitação, poder ter uma vinha em bom estado, poder ter amêndoas de alto calibre e fruta de alto calibre, e para isso precisa de polinizadores. Isto tem que ser tudo desmontado ao nível daquilo que realmente é fundamental para as comunidades. Se conseguirmos fazer este exercício, ou seja, a valoração e a integração dos serviços de ecossistemas nesta questão prática nascer daquilo que é a interpretação e as dores das comunidades e das pessoas, não tenham a mínima dúvida que estas opções começam a surgir e começam a surgir oportunidades. É muito um trabalho feito a partir da raiz, a partir da compreensão daquilo que é as entidades que estão a gerir o território e pensar estrategicamente, sejam empresas, sejam municípios, sejam as comunidades, seja o que for, e dar atenção a o que é que representa progresso para estas pessoas e para estas comunidades e como é que isto se consegue conciliar e como é que se cria valor em cima desse caminho de progresso. Não sei se consegui explicar minimamente, mas a ideia é muito essa, é trazer as pessoas para o centro da decisão, porque senão não eram serviços, senão era a natureza a acontecer.
E quando nós falamos de serviços, usamos a palavra serviço e a palavra economia, em bioeconomia, é porque há algo pensado para incluir as pessoas. Muito bem, muito obrigada. Outra questão da colega Anabela. Será que as autarquias estão sensibilizadas, envolvidas no tema? E as associações de organizações de produtores florestais? Estão 48 pessoas nesta chamada, eu diria que sim. Não é, senão não estávamos nós os dois a falar sozinhos e pouco mais. Reparem bem, desculpa lá, Sofia, mas esta pergunta é muito fácil de responder. A responsabilidade é nossa. Eu e a Sofia somos mais responsáveis porque isso aconteça do que as autarquias. Se nós não comunicarmos e também não tivermos esta disponibilidade de estar presentes e de dizer aquilo que estamos a dizer, pode estar certo, errado, pode ser discutível, mas a grande responsabilidade vem de quem trabalha nestes temas. Se nós estivermos escondidos, calados ou refugiados numa qualquer academia ou a fazer trabalhinhos de consultoria meio obscuros, é um péssimo trabalho e nós não queremos fazer isso, nós queremos estar disponíveis. Portanto, dito isso, acho que há aqui há um caminho para ser feito e cada vez mais nós temos que estar disponíveis, porque quem está nas autarquias sente muito o peso da gestão do bem público, dos bens e dos serviços públicos, e os produtores florestais sentem muito o peso das alterações ecológicas, dos incêndios e dos mercados. E a nossa responsabilidade mostrar que existem outras opções. É isso, eu só ia mesmo adicionar, até pela experiência que temos com os vossos colegas do Tâmega Sousa, que trabalhamos muito com eles, esta questão das percepções sobre os serviços de ecossistemas e o engagement, portanto o compromisso sobre esta questão dos serviços de ecossistemas, e depende também um pouco do serviço de ecossistema que estamos a falar. Como o Nuno disse, falamos de questão de prevenção de riscos de incêndios, se falamos da dinamização do turismo, é óbvio que as autarquias estão empenhadas. Se falamos em questões como as alterações climáticas, não é que não haja uma sensibilização para a questão, mas muitos dos casos as prioridades são outras, como vocês bem sabem, não é? São prioridades mais diretas, de segurança, o próprio ordenamento urbanístico, etc., mas também porque há uma concepção que essas alterações ou esses impactos das alterações climáticas, por exemplo, vão acontecer no futuro, quando o futuro é agora. Portanto, esta também sensibilidade a nível temporal é, como vocês devem saber melhor que nós, difícil de gerir. Muito bem, muito obrigada. O colega Henrique, para além de vos dar os parabéns pela apresentação, questiona: gostava de perguntar se vos parece que a identificação dos valores naturais e a identificação do seu contributo deve ser feito ao nível da área do município, aproveitando os PDM, ou, ao invés, interessa mais começar por áreas mais restritas e alargar progressivamente para o resto do território? Isto faz-me lembrar aquele comentador futebolístico que dizia ele devia atirar a baliza com o pé que tinha mais à mão, não é? É muito por aqui. Eu acho que é assim, o exercício tem que ter impacto, tem que ser um exercício realista, não pode ser só um exercício de estilo de pintar mapas, tem que ter impacto. E aquilo que nós estamos a verificar, nós com a NBI, estamos a trabalhar tanto a nível de produtores locais, produtores agrícolas e florestais, como com regiões e municípios. Eu acho que se nós construirmos este racional a partir de quem está disponível, ou seja, podemos pensar que se calhar o melhor era fazer um mapa de todo Portugal, dos vários serviços de ecossistemas, e ir focando, ir tentando concretizar, mas no fim do dia quem toma as decisões e quem gera o território são pessoas e entidades. Portanto, eu acho que é mais importante, eu diria isto, que é mais importante encontrar quem são as pessoas e as entidades que estão proativas, que querem dar este passo. Se forem de uma freguesia, são de uma freguesia; se forem do município, são do município; se forem de uma CIM, são de uma CIM; se forem de uma NUT. Ou seja, mais importante do que decidir por onde começar é não deixar na mão, não deixar ficar mal quem quer começar à escala que for, porque isto é um caminho longo, isto não se vai resolver agora. Por exemplo, está aqui a colega Juliana também fala sobre a questão da quantificação monetária dos serviços de ecossistemas, e a Sofia fez ali um voo de pássaro por uma coisa que era muito importante, que era, estavam ali os mapazinhos da Aldeázara, em que se viam os hotspots daquilo que eram os valores potenciais máximos, mas depois ia-se ali uma coisa que era o desvio padrão. Okay? O que é que isto quer dizer? Ou seja,
Imaginem o seguinte, nós temos vários padrões de investimento, ou seja, eu sou um investidor e quero investir em agrofloresta, por exemplo, e quero investir em carbono, regulação de solo e regulação de água e polinizadores. E sei que, por exemplo, para o serviço do carbono, o valor é, imaginem, não interessa, vamos fazer aqui um valor imaginário, é 20, e esse 20 pode variar entre 18 e 22. Ou seja, é um valor estável. Não é muito alto, mas é um valor estável. Mas, por exemplo, o valor da regulação da água pode ser um valor que o valor médio é 200, mas pode variar entre 300 e 17. Ou seja, tem grandes taxas de variação. Para um investidor que quer menos risco, é mau. Mas para um investidor que está mais disponível a risco, é bom. Portanto, tem que haver aqui um entendimento claro do que é que são estes valores económicos, que eles têm variações, ou seja, não são estáveis. Não estamos a falar de mercados perfeitos, estamos a falar de mercados que estão agora a surgir, mas que entregam serviços reais, e são esses valores que são importantes perceber. Só para complementar, nós fizemos um trabalho com a Lipor. A Lipor, não sei se conhecem, é uma entidade de gestão de resíduos do Grande Porto, assim dito de uma maneira muito ligeira, e a Lipor fez uma coisa engraçada, que foi, transformou em 20 anos uma lixeira num aterro, e um aterro num parque urbano de benefícios múltiplos, e ainda fez programas de educação ambiental e de sensibilização e de capacitação da comunidade e das pessoas. Para fazer este trabalho, a Lipor investiu 7 milhões e meio de euros em 20 anos. Mas a economia real funcionou, ou seja, não podemos olhar, se fôssemos olhar só para os custos, diziam, bolas, lá foram mais 7 milhões de euros de dinheiro público. Mas, e a Sofia coordenou brilhantemente esse estudo, e ela fez aquilo que se chama uma avaliação por baixo, ou seja, por baixo, Sofia, se calhar se queres só visitar assim rapidamente os valores, se os tens em mente, mas desde questões ligadas à previsão, à regulação e culturais, podes, Sofia, só explicar rapidamente? Sim, basicamente, portanto, revisitar, não é? 2020 foi um ano muito longo, então tudo parece muito distante. Revisitando, essencialmente, nós medimos desde, se não me engano, nas últimas 2 décadas, os investimentos que foram feitos pela Lipor, e compilamos tudo o que era informação dos benefícios gerados. Benefícios esses gerados em termos de participação de pessoas no parque, portanto, no parque urbano que tinha sido reconvertido de uma lixeira para parque urbano por parte da Lipor. Avaliamos questões de sequestro de carbono, de formação de solo, do potencial para a saúde mental em termos das hortas, precisamente. E, portanto, fomos buscar proxies no mercado, digamos assim. Na questão das hortas, fomos buscar o valor nacional médio de uma refeição caseira e vimos quanto é que as pessoas poderiam poupar por ano através da colheita de alimentos na horta providenciada pela Lipor. Fomos buscar os danos evitados em saúde e noutros componentes através do sequestro de carbono dos biótopos e habitats presentes na Lipor. Fomos buscar, por exemplo, uma coisa bastante simples e interessante, quanto é que uma anuidade de participação do escoteiro e como é que nas atividades de escoteiros e nas atividades curriculares, extracurriculares, e como é que esses valores se poderiam usar como proxies, como serviços culturais de educação sobre a natureza. Nuno, se não me engano, chegamos a um valor total completamente absurdo. Por baixo, ou seja, lembra-se que o valor do investimento foi 7 milhões e meio de euros. E o valor mais baixo que encontramos de retorno, ou seja, a ativação real na economia real com pessoas reais foi de 90 milhões de euros. Ou seja, aquele investimento de 7 milhões e meio de euros de dinheiro público reverteu em pelo menos 90 milhões de euros de benefícios reais para pessoas reais na economia real. E é isto que é importante, ou seja, muitas vezes nós olhamos para os valores de uma maneira seca ou artificial. Se nós olhamos para os valores, são só números, mas estes números representam bem-estar e representam progresso e representam capacidade das comunidades reagirem a estes desafios. E o grande desafio aqui é mais vale nós tentarmos perceber agora como é que os serviços de ecossistemas de facto sustentam a economia e tentarmos encontrar aqui indicadores fiáveis de mostrar como é que essa economia está a acontecer. Porque isto vai justificar investimento, vai atrair capacitação, vai atrair as pessoas que estão no terreno, vai atrair as entidades, as empresas. Por exemplo, uma empresa que tenha a fazer a gestão da capacitação em termos da gestão de uma bacia hidrográfica para fornecer água,
a água é um subproduto do ecossistema, ok? A maneira como se faz depuração da água, em termos de como é que as próprias infraestruturas naturais, as tais instituições de base naturais, por exemplo, podem servir para poupar milhões de euros às autarquias, mas literalmente milhões de euros, ao criar soluções de base natural para fazer tratamento, por exemplo, de resíduos, de águas residuais em zonas remotas e zonas da aldeia. Nós estivemos a fazer um pequeno estudo de comparação na zona ali de Viseu, e aquilo que a autarquia ia gastar em termos de conseguir fazer hectares que depois funcionam mais ou menos coisas e condutas e etc., poderiam poupar cerca de 12 milhões de euros ao investir na natureza que tratava aquela água e ainda devolvia água ao ecossistema com valor acrescentado. Estes paradigmas podem ser mudados e muitas vezes estão presos a regulamentações, a leis, a coisas que parecem ser só latilhos, mas se nós queremos dar a volta à economia com a bioeconomia dos serviços de ecossistemas, temos que pensar diferente. Temos que pensar primeiro, existem milhões de euros, mas milhões de euros na questão da água, por exemplo, estão a ser gastos, podem ser poupados. E uma vez que sejam poupados, podem ser investidos noutras coisas e gerar investimento positivo em vez de só gerar custos negativos. Este é que é o grande paradigma da bioeconomia dos ecossistemas. Muito bem, muito obrigada. O Marco questiona, no âmbito da bioeconomia, a resina natural do pinheiro bravo e os seus derivados apresentam-se como um grande setor de grande importância e expansão. Tendo em conta o potencial do Alto Tâmega para este setor, como podemos, na prática, conseguir uma valorização do mercado diferenciando este produto em detrimento das resinas sintéticas? Muito sinteticamente, passo a expressão. É importante perceber se nós estamos a entregar o produto, ou seja, pensar em termos de cadeia de valor, se aquilo que o Alto Tâmega está a entregar ao mercado é o produto no seu valor máximo, ou se está a entregar o produto comoditizado, ou seja, estamos a fornecer produto que vai ser utilizado por terceiros para ser valorizado em cima disso e criar uma cadeia de valor expandida, ou existe capacitação dos players locais e nacionais e o que seja, para haverem biorrefinarias, para haverem cadeias de valorização, cadeias comerciais que entendam o valor que pode ser gerado pelas resinas e não só, os pinheiros dão mais coisas para além de resinas. Pensem bem, existe uma série de coisas que as plantas produzem que podem ser utilizadas como biorrepelentes, que podem ser utilizados para a agricultura, como antifúngicos, como questões que vão estar ligadas ao bem-estar, ao wellness e aos novel foods, à nova alimentação. A resina é muito interessante, é extremamente interessante, é um dos vários produtos que podem ser produzidos. A questão é sempre a mesma. Estamos a produzir a commodity, ou seja, estamos a produzir aquilo que alguém vai utilizar, ou estamos a criar o valor em cima e a expandir a cadeia dentro do Alto Tâmega. Esse é que é o desafio. Muito bem. Relativamente à questão da Juliana, creio que o Nuno já terá respondido, certo? Relativamente aos valores, como são balizados os valores. Depois, comentário da Anabela, relativamente ao que o Nuno disse, que, portanto, era uma forma de acrescentar, não é, a valorização e fazerem parte da solução. No aspecto de estratégias de sensibilização para o tema, evidentemente porque a vossa parte é científica e depois a operacionalização deverá envolver naturalmente quem tem o peso local, certo? Reparem bem, nós estamos no local, não se deixem impressionar, não se deixem impressionar muito, às vezes por um linguajar científico. A nossa grande preocupação é estar com as pessoas reais e com as empresas reais e com as entidades reais no local a fazer coisas reais. Eu percebo o desafio porque, ok, é muito importante perceber esta componente científica porque é inovação, ao fim e ao cabo nós somos gestores de inovação e estamos a trazer inovação para o sistema socioeconómico, mas a responsabilidade de pessoas como o Nuno e a Sofia é esta, é fazer as coisas acontecer e ajudar as coisas a acontecer, senão é giro. Produzem-se uns relatórios, produzem-se uns papers, fazem-se uns mapas, mas e no fim do dia? As pessoas e a natureza ficaram melhores? Se não ficaram, então falhamos redondamente. Portanto, é muito importante, apesar disto ser teorias complexas, de termos os pés na terra, não é? Termos os pés na terra e trabalhar com as pessoas reais, nas situações reais, para que isto possa ser feito. Quando nós dizemos que estamos com pessoas reais, em propriedades reais, à procura de plantas reais, para criar produtos reais que vão ajudar na Covid e noutras situações, este é o nosso papel, sair desta esfera de conhecimento que é necessária, porque é novo, é inovação, mas se nós não conseguimos passar da inovação para a prática,
então pouco se fez, não é? Esse é que é o grande desafio. Muito bem. Eu vou passar agora a palavra ao Sr. Professor Miguel Freitas, que ele gostava de fazer aqui, dar aqui um contributo para ajudar a responder estas questões todas que foram sendo colocadas. Sr. Professor. Ok, eu em primeiro lugar, gostava de felicitar o Nuno e a Sofia pela intervenção e naturalmente, julgo que este último exercício que fizeram para o Altâmega é de facto muito interessante para se mostrar, para se ver como facilmente conseguimos fazer quantificações que nos permitem trabalhar. Quer dizer, isto são instrumentos de trabalho. E era basicamente nisso que eu gostava de intervir, que é, esta questão dos serviços ecossistémicos, neste momento, estão a vir ao de cima, muito graças a este programa de transformação de paisagem que o Governo está a implementar. Portanto, o primeiro nível que eu gostava de sublinhar é o nível do Governo. Portanto, o Governo tomou uma decisão que foi, pela primeira vez, em Portugal, nós vamos ter um programa de remuneração de serviços ecossistémicos. Ok? E, portanto, isto é um primeiro passo para dar visibilidade às questões dos serviços ecossistémicos, através de um programa de transformação de paisagem. Isso vai ter expressão concreta no território. E vai ter expressão concreta no território do Altâmega, como através da criação das áreas integradas de gestão de paisagem, que nós vamos começar a preparar e, portanto, esperamos vir a concretizar várias áreas integradas de gestão de paisagem para o Altâmega. Primeiro nível que julgo que valia a pena sublinhar. Portanto, a tal política pública no sentido de valorização e remuneração de serviços ecossistémicos. Segundo nível que gostava de sublinhar, e nós vamos, ao longo das nossas ações, a próxima ação é só sobre isso. É só sobre como é que o Governo, através dos programas de reordenamento e gestão de paisagem, vai remunerar serviços ecossistémicos. Esta nossa ação com o Nuno e com a Sofia pretendia mostrar que há outros níveis de intervenção. Isto é, há, por outro lado, o nível de intervenção municipal. O nível de intervenção municipal é essencial para darmos visibilidade e valorizarmos isto. E, portanto, aquilo que são as propostas que temos vindo a fazer ao nível dos municípios é que haja mapeamentos municipais que permitam, em função de objetivos concretos. Isto é, os mapeamentos não são feitos, são feitos caso a caso, em função dos objetivos. Isto é, os objetivos podem ser completamente diversos. Por exemplo, como vimos no caso de Alveiazer e no caso de Aroca, são dois territórios completamente distintos. Um é um território com muita floresta, portanto, basicamente florestal, certo? Com muita floresta eucaliptal. Portanto, é um território a precisar de ser transformado, caso de Aroca, não é? O outro é um caso completamente distinto do coisa, onde a perspectiva em que foi vista os serviços ecossistémicos foi numa perspectiva de conservação, isto é, de como é que havia, que valores é que havia a conservar do ponto de vista daquilo que era aquele conceito. Portanto, conservar no sentido dos ecossistemas que existem, nomeadamente em Alveiazer. Há outros casos. Há casos em que, por exemplo, o que se pretende é olhar para a forma como é que, através dos serviços ecossistémicos, nós podemos valorizar agrossistemas, certo? Ou agroecossistemas. Isto é, como é que nós, em vez de olharmos para a floresta, olhamos para a agricultura. E como é que podemos recuperar áreas agrícolas a partir dos serviços ecossistémicos. Isto é em função daquilo que são o conjunto de objetivos que nós traçamos, que são feitos os serviços ecossistémicos, o mapeamento e a valoração dos serviços ecossistémicos e a sua aplicação. Terceiro,
A este nível, portanto, já estamos num segundo nível, que é o nível municipal. Aquilo que consideramos importante é que sempre que haja um mapeamento de serviços ecossistémicos, definido claramente os seus objetivos, que isso passe a PDM. Isto é, que seja expresso no único instrumento vinculativo que nós temos, que são os planos diretores municipais. Mas para isso é preciso, repito, definir muito bem quais são os objetivos, porque não vale a pena estarmos a fazer servir o trabalho de mapeamento e valoração se esses objetivos não forem para ser cumpridos. Cumpridos, isto é, para ficarem com sentido vinculativo naquilo que é o trabalho que estamos a fazer. Terceiro exemplo tem a ver com, por exemplo, estudos de impacto ambiental. Nós, neste momento, no Alto Tâmega, como sabemos, estamos perante situações em que a extração do solo leva a que, obrigatoriamente, se tenha que fazer estudos de impacto ambiental. Ou, por exemplo, a construção de barragens, certo? Isto é, e onde eu tenho, a partir de estudos de impacto ambiental, medidas de compensação. Ora, eu essas medidas de compensação posso fazê-las, sem ter um suporte de serviço de trabalho, de mapeamento de serviços ecossistémicos, ou posso fazê-los a partir do mapeamento dos serviços ecossistémicos. Isto é, de como é que eu posso valorar os serviços ecossistémicos e como é que, através de medidas de apoio empresarial, portanto, já estamos do ponto de vista da remuneração privada, certo? Remuneração privada de serviços ecossistémicos, já não estamos no domínio da remuneração por via pública. Como é que nós podemos remunerar esses serviços ecossistémicos? Isto é, basicamente, eu percebo esta questão de como é que os atores estão sensibilizados no território, mas julgo que esse trabalho, para isso esta ação também será um contributo e espero que as ações que vêm a seguir possam ajudar a perceber melhor como é que nós podemos fazer isto, mas na realidade nós temos aqui um instrumento que é, apesar de tudo, um instrumento novo, isto é um instrumento que os cientistas já manuseiam muito bem, não é? Portanto, pessoas como o Nuno e como a Sofia manuseiam isto muito bem, mas que nós ainda precisamos todos fazer um esforço para perceber. E, portanto, para perceber o que é necessário é aplicar. Isto é na aplicação da ciência no concreto que nós percebemos que isto é, de facto, muito importante. Os trabalhos que tenho visto, por exemplo, feitos por esta equipa no Alentejo, em explorações agrícolas, certo? Estamos a falar de explorações agrícolas. Ainda há pouco, vocês ouviram todos de que a Herdade do Gros teve a primeira certificação do agente. Não é a certificação do produto, não foi a certificação do vinho Gros, não. Foi a certificação da exploração. A exploração agrícola, certo? Que é uma grande exploração agrícola. Teve uma certificação graças ao trabalho dos serviços ecossistémicos, do restauro de serviços ecossistémicos que esta equipa está a fazer. Portanto, é muito importante e é ao nível de uma exploração. Isto é, reparem os níveis. Temos níveis ao nível do governo e, portanto, grandes programas. Temos programas municipais, temos programas que podem ser territoriais, microterritoriais, que é o caso das medidas de compensação, e depois ainda podemos ter ações concretas em explorações, isto é, em coisas microterritoriais, com base, por exemplo, num baldio. Um baldio pode ter um programa de serviços ecossistémicos, certo? Portanto, para si, quer dizer, ele próprio pode associar a isso uma empresa de águas, isto é, pode desenvolver um trabalho para remunerar os serviços ecossistémicos. Portanto, há aqui várias escalas em que podemos trabalhar com este instrumento e esse era o grande objetivo desta aula, era desta ação, eu não lhe gosto de chamar aula, desta ação de sensibilização também, claro, mas muito de ciência, quer dizer, aquilo que era o objetivo desta ação, e julgo que foi muito bem cumprida, foi dar-nos também um suporte teórico, porque nós, muitas vezes,
e estamos a falar essencialmente para técnicos, isto é, as 36 pessoas que aqui estiveram, na sua grande maioria, são técnicos e, portanto, têm que ter suporte teórico para poder depois discutir as coisas. E, portanto, esta ação, muito agradeço ao Nuno e à Sofia, para além das questões práticas, que são essenciais para percebermos, teve também para agora podermos todos ler melhor, aprofundar, ir à procura de outras coisas, para conhecer melhor este novo mundo, porque há aqui um novo mundo em construção. Julgo que as intervenções do Nuno e da Sofia cumpriram de forma exemplar aquilo que eram os objetivos que pretendíamos. Muito obrigada, Sr. Professor. Creio que não temos mais questões. Gostaria de vos agradecer, em primeiro lugar, aos oradores pelas excelentes apresentações, interessantíssimas. Aos colegas que estiveram a ouvir e a participar nesta sessão, nosso muito obrigado. E a relembrar que nos encontramos na próxima quarta-feira. Sr. Professor, muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigada, adeus.